Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Amém? Glórias ao nosso Rei. Né, irmãos? Ele é o nosso Rei. Amém? Né? É o nosso. Sabe, isso me faz tão feliz. Entende? Né? Eu tenho um Rei. Amém? Né? Nós temos um Rei, amados. Nós temos um Rei que governa sobre todas as coisas. Não é um rei da terra, é um rei do céu. A palavra diz que do Senhor é a terra e todos os seus habitantes. Aleluias! Sabe o que isso quer dizer? Aquela pessoa que ainda não está salva pertence ao Senhor. Aleluias! Então nós podemos requerer e dizer: Senhor, envia salvação, porque é um habitante da terra, é teu. Jesus, você pagou por essa alma, ela te pertence. Amém? Então nós podemos usar a nossa fé, respaldada pela palavra, para saquear o inferno, amados. Aleluias! E amém. Glória a Deus. Então, obrigada, Deus abençoe. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Amém? Aleluias. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluias? Amém. Aqui o Senhor Jesus começa todo o capítulo de João 14. O Senhor Jesus, ele vai começar a descrever para os discípulos, ele começa a dizer assim: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu vou para o Pai, eu vou embora. Eu vou subir ao Pai e eu vou preparar para vocês um lugar. Jesus começa a descrever o que vai acontecer, amém? Ele começa a dizer, olha, tanto que ele começa o capítulo, se vocês lerem lá o primeiro versículo, ele diz assim, olha, não, algumas versões vai estar, não turbeis o vosso coração. Amém? Na minha versão diz assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus e crede em mim. Jesus começa o capítulo dizendo assim, calma, não se preocupem. Não permitam que a preocupação entre em vocês. Amém? Quando Jesus dá uma ordem dizendo assim, ó, não permita, não permita. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, cabe a você. Cabe a você a decisão de abrir a porta para a preocupação ou não. Você pode tomar a decisão de fechar a porta para a preocupação. Ela não precisa entrar. Porque existe como que eu vou colocar? Quando tem um veneno, o que é o que faz que o veneno não... O antídoto, aleluia, isso aí. Então, o Senhor começa a dizer assim, não permita que a preocupação entre, porque eu coloquei um antídoto. Fé. É a fé que vai combater a preocupação. Aleluia. A fé combate a preocupação. E o Senhor começa a dizer assim, eu quero que vocês entendam aquilo que eu vim fazer. Eu quero que vocês entendam que a obra está prestes a ser terminada. E vocês precisam entender qual é a natureza dessa obra. Vocês precisam entender qual é o meu trabalho, para que eu vim. Amém? Então, em João 14, Jesus vai começar a revelar o para que ele veio, para que ele está indo, amém? E para que ele está enviando o Espírito dele. Então, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, Jesus começa a dizer,
Eu vim para revelar o Pai. Eu vim para revelar a paternidade de Deus. Porque, irmãos, Deus já estava revelado, aleluia. Estava ou não estava? Estava. O Deus que abriu o mar. As nações falavam. O Deus de Israel é aquele que abriu o mar, é aquele que matou todo o exército de Faraó. Aleluia. Havia essa falação entre todas as nações. Esse Deus é o Deus que derrubou as muralhas. Esse é o Deus que um homem normal, como nós, ele orou e o sol parou. Amém? Esse é aquele Deus que a gente ouviu dizer, pelo Senhor e pela espada de Gideão. Aleluias. Amados, a palavra diz que Gideão lutou contra 120.000 homens. 120.000 homens. Assim, é quase metade da cidade de Ponta Grossa. Amém? De soldado. Com 300. Então, Deus já estava revelado. Amém? Deus já estava revelado. Mas havia algo que é o que Deus é. A essência de quem Deus é. Não havia sido revelado. Que era Pai. A paternidade de Deus não estava ainda revelada. Então, por isso que Jesus, ele fala assim, olha. Ele fala, gente, não se preocupe, eu vou pedir ao Pai. E Ele vai enviar outro ajudador, o Espírito da verdade. E o Senhor fala algo muito importante aqui, no versículo 18, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Mas escuta, Jesus não era pai deles, amém? Jesus é o nosso irmão mais velho, aleluia. Mas de repente aqui Jesus começa a falar de algo. Ele começa a falar assim, há uma orfandade sobre o homem. Há um espírito de orfandade que encheu a terra desde o Éden. Sabe, amados, a orfandade, ela não entrou porque os homens não tomaram o lugar deles, amém? Não é por isso. A orfandade não entrou nos corações porque simplesmente um rapaz tem uma relação com uma moça e um dia ele diz assim, pois é, eu não tenho estrutura para cuidar dessa criança. Amém? Não. A orfandade não entrou porque dentro das casas tem pais ausentes. Aleluias. Não entrou porque dentro das casas tem pais, sei lá, né, de tudo quanto é tipo. Aleluias. Mas não tem dentro de nenhuma casa um pai perfeito. Amém, amados? Não tem. Assim como não tem mãe perfeita. Então, a orfandade não entrou porque nós temos falhado como pais. Não, a orfandade entrou no Éden. No dia em que a iniquidade entrou no homem. A orfandade é uma manifestação, é um fruto da iniquidade. É a iniquidade que manifestou a orfandade. Por isso que nunca existiu tanta orfandade como hoje em dia, amém? Verdade ou não é? Nunca esse espírito de orfandade esteve tão empoderado. Por quê, amados? Porque a iniquidade aumentou. Quando a iniquidade aumentou, ela frutificou mais. Não tem nada a ver com a falha dos homens. Talvez os homens já estejam falhando, porque esse espírito de orfandade, ele tem governado. Ele está assentado, aleluias, em um trono, ele está empoderado. Por isso que Jesus fala, há um antídoto para a orfandade. Jesus começa a dizer, até em mim havia orfandade na terra, mas depois da obra terminada, não haverá mais orfandade. Sabe por quê? Porque o Pai vai enviar o Espírito. E o Espírito que Ele vai enviar é o Espírito de adoção. Para curar a orfandade na terra. Aleluias. Então, para curar a orfandade, para quebrar, para simplesmente destruir a vara desse espírito, o Senhor enviou um espírito para habitar dentro de nós, que é um espírito de adoção que clama, Abba, 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 Abba.
Está entendendo? O dia todo o Espírito Santo fica, Abba, Paizinho, Abba. Por quê, amados? Para simplesmente quebrantar a vara da orfandade. A orfandade, ela produz, posso dizer assim, quase que a maior parte dos pecados, das manifestações de pecado. Porque o órfão não reconhece a autoridade do pai. Logo, ele não se submete a nenhum mandamento. Ele não é capaz de obedecer. Aleluias. Porque ele não é capaz de se submeter. Estão compreendendo, amados? Então, a orfandade, ela começa a gerar todo tipo de manifestação. Por isso que quando Jesus está no deserto, lembra que 40 dias Jesus fica lá, jejuando? Quando Satanás vem em encontro de Jesus, Satanás vem em encontro de Jesus manifestando iniquidade. Iniquidade. Porque ele começa a tratar dos assuntos que mais nos angustiam. E como se ele tratasse de 3 fontes por onde o pecado entra. Amém? Ele começa a dizer, se tu és o filho, aleluias, porque aqui é o espírito de iniquidade tentando colocar no coração de Jesus o quê? Você é órfão agora, porque agora você está aqui. E aqui quem manda é um espírito de orfandade, é um espírito de abandono. Entendem que o que Deus tinha no Éden com Adão era um relacionamento? Adão não precisava orar no Éden, amados. Assim, não precisava dizer, Deus manda chuva para essas plantas, dá alimento para nós comer. Amém? Porque lá havia um ambiente de glória, tudo frutificava. Está entendendo? Adão não precisava falar assim, Deus, assim, não deixa o leão vir aqui nos atacar. Aleluias. Vocês entendem que no Éden não havia medo? Amém? Por quê? Porque o que governava o Éden era essa paternidade. Façamos o homem a nossa imagem, com o nosso DNA. Ele é nossa parte. Ele é nosso. Vocês estão compreendendo? Então, o que governava o Éden era isso, amados. Era a paternidade de Deus. Porque qual é a coisa mais forte no Éden? Provisão. Não havia falta de nada. O que um pai faz dentro de uma casa? Prover. Então Adão estava cheio da paternidade de Deus. Está entendendo? Ele se sentia tão seguro, amados. Mas quando o Senhor disse, então, agora eu vou fechar a porta do Éden. 2 anjos estará à porta do Éden. E haverá espada de fogo fechando o Éden. E vocês vão ter que ir agora para um lugar onde a minha paternidade não está revelada. Para um ambiente onde não há um pai que provê. Está entendendo, amados? Nesse momento, entrou no coração do homem abandono. Abandono, meu Deus. Meu Deus, eu tenho que cuidar de mim agora. Gente, Adão não sabia cuidar. Amém? Porque ele estava em um ambiente onde, assim, ele podia fazer bem feito o trabalho na terra, amém? Como, assim, hoje acho que eu não vou fazer nada. Aleluias. A terra era boa, amém? Não havia erva daninha, não havia bicho comendo as frutas, não havia maldade, amados. Não havia corrupção. Estão compreendendo, igreja? Porque onde o Pai governa, há perfeita provisão. Não há medo, não há insegurança, não há incerteza, não há razão para a desobediência. Está entendendo? A desobediência entrou por causa da iniquidade. E a palavra diz, o Senhor diz na sua palavra, está lá, vamos ler Isaías 59. Isaías 59, capítulo 59, claro, versículo 1. Amém? Diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir,
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Aleluias! Então, a iniquidade separou. Compreende? Aí quando você olha para o céu, algo aconteceu no céu. Estava Lúcifer, a palavra diz que Lúcifer estava nas pedras que tinham fogo. Amém? Lúcifer estava lá, mas diante da glória de Deus, no ambiente de Deus. E a palavra diz que um dia o Senhor olhou para ele e disse: eu vejo iniquidade em você. Amém? Nesse momento, Lúcifer não pôde mais estar com o Senhor. Vocês estão compreendendo, amados? Então, a iniquidade, ela manifesta essa separação. Aí, quando nós vamos no original, aqui, que diz assim, a mão do Senhor não está encolhida. No original, no aramaico original, essa palavra significa assim, aborrecido, desgostoso, impaciente. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, eu não estou desgostoso. Eu não estou impaciente. Sabe, eu não estou aborrecido com vocês. Eu não estou. Eu não estou olhando torto para você. Amém? Eu não estou. O Senhor diz assim, mas há algo nos dividindo. Há algo impedindo que eu te ouça. Essa palavra surdo, no original, significa insensível, endurecido. Então o Senhor fala, eu não estou aborrecido, eu não estou desgostoso, eu não estou impaciente. O Senhor diz, eu não me tornei insensível. Eu não estou duro em relação às dificuldades de vocês. Eu não me tornei um Deus indiferente. Amém? Ele diz, mas há algo que precisa ser tratado. Amém? E como foi que o Senhor tratou a iniquidade, amados? Ele enviou o Filho. Vocês estão compreendendo? E quando o Filho sobe, ele diz, agora o Pai vai enviar o Espírito de adoção. Aleluias! E agora vocês vão receber poder, dunamis, para se tornarem filhos. Ou seja, o medo vai ter que sair. Estão compreendendo? Porque agora tem pai na casa. Aleluias! Tem pai na casa. Tem um Abba. Só que, amados, isso precisa ser revelado. Aleluias para você. Porque muito embora isso está revelado por Cristo Jesus, pelo Filho, o Espírito do Filho. Amém? Só que nós precisamos viver nessa revelação. Vocês estão compreendendo? E quando nós começamos a viver nesse nível de revelação, o espírito de orfandade começa a ser quebrantado. Quebrantado. Amados, Deus já estava lá em Malaquias anunciando que nos últimos dias esse espírito de orfandade estaria empoderado. Ele diz, sabe o que eu vou fazer nos últimos dias? Eu vou enviar o espírito de Elias. E ele vai fazer com que o coração dos pais se torne aos filhos e o coração dos filhos se tornem aos pais. O que é que o Senhor está falando? O Senhor está falando nos últimos dias. Eu vou enviar um avivamento que vai trazer sobre o meu povo revelação da minha paternidade. Aí quando você olha para Elias, a palavra diz que Elias, o tesbita, amém? Foi ter com Acabe. Vocês sabiam que Elias, a palavra não fala a genealogia dele? Sempre era assim, Davi, que era filho de Jessé, que era filho de Obed, que era filho de Boaz. Sempre a palavra fala 4 gerações. Interessante que de Elias não fala nada. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou enviar alguém que venceu o espírito de orfandade. Aleluias! Para curar a orfandade. Está compreendendo, amados? Aí quando nós olhamos para Elias, ele operou paternidade. Por quê? Mas antes de Elias ser arrebatado, ele abriu 3 escolas de profetas, em cidades diferentes.
Quando ele é arrebatado, ele tem alguém que chama ele de pai. Amém? Eliseu. Eliseu fala, pai. Amém? Só que Eliseu, amados, ele superabundou. Ele multiplicou a herança. Ele aumentou a herança. Vocês estão compreendendo? Eliseu, em vida, ele operou 13 milagres. Amém? Então faltava um, porque tinha que ser o dobro. Aleluias! O dobro ele operou depois de morto. Lembra quando no cemitério eles estão correndo dos filisteus, o povo de Israel? E então, tipo assim, eles estão fazendo um velório, amém? E os filisteus vêm atacando. Eles falam, meu Deus, já está morto. Largaram o morto em cima do túmulo do Eliseu. Tipo, ele já está morto, nós estamos vivos. Amém? Vamos cuidar de nós. Quando o corpo daquele morto, daquele rapaz morto, toca os ossos de Elias, pá, ele ressuscita. Aqui está a porção dobrada. Por isso que Jesus, em João 14, ele diz assim, olha aqui, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Então, sabe o que isso quer dizer? Você recebeu uma herança, e Jesus está dizendo, eu estou contando que você vai multiplicar o que eu te dei. Porque o filho sempre vai mais longe que o pai. Amém? Sempre, amados. Amados, nós precisamos entender contra o que nós estamos lutando nesses dias. Então não adianta a gente ficar dizendo, meu Deus, né? Os homens têm que assumir o lugar deles, as mulheres o lugar delas. Amém? Isso é bíblico, isso é necessário. Mas o espírito de orfandade não vem por isso. O espírito de orfandade veio pela iniquidade. E ele está em aumento, em aumento, em aumento. Porque a iniquidade está aumentando. Então, o que é que nós precisamos fazer? Comece a tratar com toda a iniquidade na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós temos poder, amados, para pisar sobre esse espírito. Amém? Nós temos poder, nós temos autoridade. O Senhor nos dá essa autoridade, porque, amados, toda autoridade nos foi dada. Aleluias! Toda autoridade nos foi dada em Cristo. Isso também faz parte da nossa herança, usar essa autoridade. Aleluias! Para isso, amados, nós precisamos clamar e dizer, Espírito da verdade. Aleluias! Nos ensina. Nos ensina. Porque o coração de Jesus era esse, amados. O coração de Jesus era esse. Ele diz assim em João 14, versículo 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço. Quais eram? Só milagre, gente. Só coisa difícil. Amém? Só coisa impossível. Aleluia? Mas Jesus está dizendo assim para nós. Em verdade, ele fala 2 vezes. E ele diz assim, eu vos asseguro. O que ele está dizendo? Eu já paguei há um depósito. Está entendendo? Isso aqui é um contrato, esse versículo. Ele está assinando conosco um contrato. Ele está dizendo assim, olha, entendam algo. Aquele que crer em mim, ele fará as obras que eu faço. Por quê? Porque existe um depósito. Eu depositei, isso está assegurado. Mas é um seguro, amém? Igual quando rouba teu carro, o que acontece? Eles te dão dinheiro. Sabe o que Jesus está dizendo? Não há prejuízo na minha herança. Vocês estão assegurados. Aleluias. Olha como Deus é tremendo. Ele diz assim, entendam algo. O Senhor diz, vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Vocês estão entendendo, amados? Jesus está contando que você multiplique. O que você tem na mão? O que o Senhor te deu?
Quais são os talentos que Ele te deu? Comece a pedir, habilita-me, capacita-me, ensina-me. Aleluias, porque amados, um dia nós vamos estar diante dEle. Aí quando você vê o coração daquele servo que enterrou o talento, você vê um espírito de órfão. Você vê um órfão falando, sabendo que o Senhor era severo, que o Senhor colhia onde o Senhor não plantava. Você está entendendo, amados? O órfão sempre vai manifestar escravidão, mente de escravo. Então, a iniquidade, mais do que todas as suas manifestações, o que ela traz sobre nós é uma mentalidade de órfão. É uma mentalidade de abandono. É uma mentalidade de que eu preciso conquistar o meu lugar. Amém? Não, amados, já nos foi dado lugar. Por isso que Jesus, quando Satanás chega e fala, se tu és o filho, ele fala, eu sei que eu sou filho. A minha identidade é de filho. Eu sei que eu sou filho. Eu sei. Vocês estão entendendo, amados? E quando nós começamos a receber isso, você começa a saber quem você é, para que você veio e como você vai se mover. Você entende que para o propósito que Deus te deu, tem um tempo para você cumprir ele e tem uma maneira de você cumprir ele. É isso que está lá na palavra. Para todo propósito há um tempo e um modo. Aleluias. Então você recebeu um tempo da parte de Deus e você recebeu uma maneira de fazer. Onde está tudo isso? Dentro. No teu interior. Por isso que é necessário começar a aprender a deixar o rio fluir. Deixar o rio fluir. Vocês entendem que o rio, ele nasce e ele tem um destino? Amados, uma vez até a Amanda falou uma coisa assim que me impactou muito, sabe? Ela falou que ela estava orando e Deus falou assim para ela que... Ela falou assim, pastora, eu estava orando e Deus me deu aquela visão de Moisés. Moisés dentro do cestinho, dentro do rio. E quando ele foi colocado dentro do rio, ele encontrou a paternidade de novo. E é verdade. Porque Moisés foi colocado no rio e quando ele entrou no rio, ele entrou como órfão. Aleluias. Entrou ou não entrou como órfão? Mas quando ele saiu do rio e foi de novo feito filho. Está entendendo? Então a revelação dessa paternidade de Deus está em você deixar o Espírito Santo fluir. Em você se relacionar intimamente com o Espírito Santo, o Espírito de adoção. Aleluias. Eu quero ler esse texto porque ele é lindo. Paulo falando isso. Romanos 8:15. Diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, que os adota como filhos, por intermédio do qual clamamos, Abba, Abba, aleluias. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Está entendendo? O Espírito Santo fica dentro de você falando, você é filho. Você é filho amado, tem pai na tua vida. O pai, ele dá destino. Ele dá herança. Amém? Ele abre caminho. Sabe, amados, então é necessário tratar com essa orfandade no nosso interior. Amém? Porque talvez você pense assim, pastor, eu acho que eu não tenho isso, assim, eu vou orar e falo, pai,
entendeu? É tão fácil assim, falar Pai para Deus. Mas há manifestações, amados. Uma das maiores manifestações desse governo da orfandade é o medo. É a insegurança. É a incerteza. Amém? É a confusão, para onde que eu vou, o que que eu faço, por onde que eu começo. Está entendendo? Sabe, amados, muitos pecados vêm da orfandade. A inveja, a competição, o egoísmo. Vem da orfandade. Por isso que ali no deserto, Jesus ele precisou vencer a iniquidade. Num ambiente de sequidão, sem nenhuma provisão, ele revelou, eu sou filho. Por isso que Satanás, por que Satanás não chegou falando assim, se você é o Messias, não fazia mais sentido, amados? Ó, você é o Messias. Você não vai começar esse ministério bombástico, você não veio para me destruir. Então, já que você é tão bom, faça aí essas pedras virarem pão. Não, ele vai direto. Se você é filho, se você é filho, por que você está passando necessidade? É isso que o diabo fala para nós. Se você é filho, por que é que o teu recurso não dá até o fim do mês? Está entendendo como opera esse espírito? Se você é filho amado, por que você está doente? Está entendendo, amados? Aí, Satanás vai para a segunda etapa, que ele vai o quê? Se você é filho, pula. Pule, os anjos vão te sustentar. Amém? Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Sabe por quê? Porque, de alguma forma, o diabo não estava tentando Jesus no sentido dele cair e se espatifar. Era no sentido de que se Jesus pulasse, obviamente, ele não se espatifaria. Aleluias! Então, de alguma forma, naquele ambiente ali, ele leva ele no templo. Por quê? Porque ali, se Jesus fizesse isso, ele revelaria que ele era o Messias. E isso era algo que era para ser ocultado. Ele, naquele lugar, se ele revelasse quem ele era, eu sou o Messias, ele seria totalmente amado, totalmente aprovado. Ele não seria rejeitado. Tudo que a gente não quer, amados, é ser rejeitado. Nós queremos ser aclamados. Entendeu? Como você é bom. Entendeu? Você faz tudo lindo. Entendeu? Palmas, parabéns. Entendeu? Tanto que a gente faz isso com as crianças. Que lindo, nem é lindo, né? Mas você fala lindo, lindo. Não é assim? Para gerar confiança. Então, naquele lugar, Satanás quis mexer na confiança de Jesus, no amor, no cuidado, na aprovação do Pai. Compreende, amados? Quando a gente está muito triste, tudo que a gente pensa é, Deus não me aprova. Amém? Quando as coisas começam a dar errado, você já começa a se olhar, meu Deus, né? Estou fazendo alguma coisa muito errada. Aleluias? Não, o Senhor diz na sua palavra, eu não estou aborrecido. Eu não estou desgostoso. Eu não estou impaciente, eu não me tornei insensível, mas você precisa lidar com essa orfandade que veio pela iniquidade e que hoje está governando as tuas decisões. Amém? Estão compreendendo, amados? Eu podia ficar aqui horas falando disso. Mas eu acho que vocês já entenderam. Amém? Trata isso. Sem isso, você não vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem. Porque o propósito é para um filho, não para um órfão. Está compreendendo? A herança não será alcançada, porque a herança é para o filho, não para o órfão. Então é necessário curar o coração.
É necessário curar. Eu quero falar só isso agora. Quero dizer, tá, então como eu curo? Amém? De que maneira eu posso curar isso? Quando nós olhamos para o Salmo 23, a gente vê um caminho de cura. Aleluias? Porque ele começa como ovelha e ele termina como filho, sentado à mesa, aonde ele tem unção transbordante. Aleluias? Então, como isso acontece? Amados, sabe como você vai curar teu coração? Se alimenta da palavra. Come a palavra. Come a palavra, come a palavra. O apóstolo João, ele fala assim, quando o Senhor me deu aquele rolo, ele me diz, come esse rolo. Amém? 2 vezes o Senhor faz isso, porque com Ezequiel, Deus também faz isso, amém? O Senhor dá um rolo e fala para Ezequiel, Ezequiel, come, alimenta o teu ventre. Deixa eu dizer algo para você, o centro das tuas emoções está no teu ventre, amém? Quando você tem medo, dá frio onde? Amém? Quando você está angustiado, inseguro, o que acontece com você? Você vai no banheiro, você vai no banheiro, você vai no banheiro. Aleluia, não é assim? Mexe com tudo isso aqui. Porque governa as tuas emoções, entendeu? O teu ventre. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre o Deus do ventre. Lembram dessa passagem? Então eu vou ler, senão vai dizer, não está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Ai, meu Deus, cadê? Vamos achar aqui. Aleluia, Jesus, vai mostrando para mim. Tá aqui. Aleluias. Obrigado, universitário. Aleluia. Diz assim, o Deus do ventre, é o título. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua arrogância ou infâmia, visto que só se preocupam com as coisas da terra. Aleluias! Aí quando Deus fala lá em Ezequiel 3:3, não precisam abrir, mas Deus fala assim para ele, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo, que eu te dou. Aí Ezequiel fala, eu comi, e na boca me era doce como mel. Aí a gente vai ver lá em Apocalipse, o apóstolo João falar, Apocalipse 10:10. Diz assim, e eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. Havendo comido, meu ventre ficou amargo. Por que a palavra era doce na boca e no ventre era amarga? Porque quando a palavra de Deus desceu ao ventre, ela desceu requerendo governo. Ela desceu requerendo a um governo do céu, chegando sobre você. Agora o rei vai governar. E o teu ventre responde, não, aqui quem governa é o medo. Aqui quem governa é insegurança. Aqui quem governa é o que eu sinto. Está entendendo, amados? Há um governo no nosso ventre. E esse governo do nosso ventre é um governo que está fundamentado na orfandade, na escravidão. Aleluia. Então, como eu curo isso? Se alimenta da palavra. E a palavra vai descer no teu ventre dizendo, agora o sangue de Jesus. Eu estou requerendo território. Amém? Eu estou requerendo território. Sabe, é como se a palavra descesse como um arado, arando a terra, tirando toda a pedra, toda a raiz que ele não plantou, revelando tudo que está em desconformidade ao governo de Deus. Então, como eu curo?
se alimenta. Não adianta ficar fazendo guerra. Espírito de orfandade, saia em nome de Jesus da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. Saia já. Amém? Amados, eu não estou dizendo que você não deve repreender o diabo. A gente deve sim repreender o diabo. Só que sabe como que se vence uma guerra? Se alimentando. Porque não há guerra entre luz e trevas. Ou há? Não há. Pode estar tudo escuro. Acendeu a luz, acabou as trevas. Vocês estão entendendo, amados? Então, ao invés de ficar lá no teu quarto, gritando com o diabo, e o diabo falando, pois olha, vou continuar aqui. É verdade, amados. Porque o diabo não se impressiona com o nosso tom de voz. Está lá os filhos de Seva, amém? Que disseram, saia. Em nome do Deus de Paulo. Paulo nós conhecemos bem. E Jesus também. Mas vocês, não. Então agora vocês vão apanhar. É isso, entendeu? Então muitas pessoas estão, o diabo está no lombo delas, Não só apanharam, como ficaram pelados. A nudez deles foi revelada diante de toda uma multidão. Por que, amados, que algumas pessoas às vezes passam por tempos onde elas são assim, meu Deus, escancarado, entendeu? Falhas às vezes. Porque está às vezes lá no quarto, ao invés de ter intimidade com Jesus, aleluia. Ao invés de se apaixonar por Ele, ao invés de comer a palavra, fica fazendo guerra com o diabo. Não é isso que vai te dar vitória. A vitória vem de você sentar na mesa. De você comer o banquete que Ele preparou para você. Aleluias. Porque é nesse lugar que a unção transborda. Diante de quem que a unção transborda? Está entendendo, igreja? Então, diante do diabo, Deus fala, toca nele agora. Porque agora tem fogo, tem unção, você vai se queimar. Diante do diabo, Deus começa a mostrar, esse vaso é meu. Não toca no meu filho amado. Compreende, amados? Nós começamos a caminhar em grande autoridade. Por isso que Jesus fala para Pilatos, não, ninguém toma a minha vida eu entrego. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu você não recebesse. Isso vale para nós também, amados. Está entendendo? Isso também vale para nós. Porque nós somos agora, nós fomos feitos filhos. Aleluias. Aleluias, igreja. Há muito poder nisso. Amém? Se alimenta dele. Ame mais Jesus. Em João 14, o Senhor também vai falar isso. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E a esse que me ama e me obedece, o Pai vai fazer o quê? Ele vai habitar. O Senhor disse, se você me ama, aquele que me ama e obedece às minhas palavras. Aleluias. Gritei, né, gente? Até deu o microfone, perdão. Aquele que me ama e obedece às minhas palavras, o Senhor diz. Eu me revelarei a Ele. E ele diz, e se aquele que me ama e obedece às minhas palavras será amado pelo meu Pai. E eu e o meu Pai viremos e habitaremos. Aleluias. Sabe, então, a gente deve sim repreender o diabo. Mas tenha certeza de que você está nutrido da palavra. Tome certeza de que você está embriagado das palavras do Senhor. Porque, amados, Jesus usou a palavra. Porque ele estava cheio da palavra. Amém? A palavra tem que ser vivificada dentro de você. Aleluias. Não pode ser um versículo que você decora. Tem que ser vida. Porque
Irmãos, o Evangelho não foi feito para ser pregado. Ele foi feito para ser vivido. Amém? Aleluias. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito de adoção, Espírito da verdade, Espírito Santo, onde não há mentira, onde não há, você sempre cumpre a tua palavra. Você nunca torna para trás naquilo que dizes, porque tu não és homem. Você não é homem, Senhor, você não é pai da terra, que fala e às vezes não consegue respaldar o que falou. Você é um pai que sempre, sempre e sempre cumpre o que diz. E nisso está a nossa confiança. A nossa confiança, Deus, está em que você nunca, nunca mente. Aleluias. Essa é a âncora da nossa alma. Essa é a esperança que temos. Nessa esperança de que o Senhor nunca mente, está ancorada a nossa alma. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, Pai, aumenta a nossa fome por Ti. Aumenta a nossa fome, Senhor. Aumenta o nosso desejo por Você. Oh, Senhor, faz isso. Não por meio de circunstâncias, mas lança Tuas cordas de amor sobre nós e nos atrai para Ti. Nos atrai para Ti, Senhor. Que a gente possa ter fome e fome, mais fome, mais fome. Senhor, nós necessitamos, Pai, estar famintos da Tua palavra. Porque dias virão, diz a Tua palavra, que o Senhor vai enviar uma fome sobre a terra e uma sede, e não será de comida da terra, mas vai ser da Tua palavra. E o Senhor diz: os homens irão de mar a mar, buscando a minha palavra e já não a acharão. Os jovens vão desfalecer, as virgens vão desfalecer de sede. Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser fonte para esses dias. Queremos ser fonte da Tua palavra. Queremos ser fonte de salvação. Queremos, Senhor, que a água viva brote do nosso interior. Rios de água viva. Que a Tua palavra seja abundante. Abundante, Senhor, no nosso meio. De maneira, Senhor, que as pessoas possam encontrar a Tua palavra para serem saciadas. Sacia-nos, sacia-nos, doce Espírito. Oh, bendito Jesus, bendito Cristo. Sacia-nos, Senhor, dá-nos de beber. Oh, amado, dá-nos de Você. oh Deus, oh Deus. Pai me adotou, Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou, Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Cante nessa noite: o Pai me ama e eu sou dele. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre.
sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama, meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, e eu sou dele pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor, do seu grande amor, do seu grande amor. Nada pode me separar de ti, ó Deus. Nada pode me separar do seu amor. Abba, nós te chamamos, Abba. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Quando Maria Madalena, amados, está diante do túmulo, né, de Jesus, e ela clama, ela não aceitou sair dali sem ver ele, amém? Ela queria ver, nem que fosse morto, amém? Ela não admitiu. Como assim ele não está aqui? E ela começou a clamar: onde puseram o meu Senhor? Amém? E ela ficou ali, amados. Pedro e João falaram: tá, não, tá aí, tchau. Amém? Né? Ela falou: eu não aceito. Onde colocaram ele? Onde ele está? Onde ele é meu mesmo depois de morto? Amém? Onde o puseram? A palavra diz que Jesus está subindo do inferno, amém? Indo para o Pai, ele dá uma parada. Porque o clamor dela foi tão puro e genuíno, dizendo: eu não saio daqui até que eu o veja. Isso fala de uma igreja, amados, que vai atrair Jesus. Jesus para ali e ele fala assim para ela: não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Imagine aquela mulher, de certo? Entendeu? Se fosse eu. Amém? E ele diz assim, ele diz: Maria. Ela: Rabone, mestre. Imagina a emoção dela, gente. Ela queria nem que fosse morto, mas de repente ele está vivo, com as marcas. Amém? Com as mesmas marcas que Tomé fala: se eu não tocar nas feridas dele, se eu não pôr a minha mão onde ele foi transpassado, eu não vou crer. Nós precisamos tratar, amados, com o espírito de orfandade. Ali estava Tomé dizendo: isso é um órfão falando, eu não tenho fé, porque todos me abandonaram, como eu posso crer? E Jesus fala para ela: não me toque, Maria, porque eu não fui para o Pai. E ele tem uma conversa com ela, amém? E no final da conversa ele diz assim: vai e dize aos meus irmãos, amém? Que eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus. Que eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Ele diz: a obra está completa. Vocês são filhos agora. Meu Deus, olha o valor desse irmão mais velho. Né? Olha o valor desse irmão mais velho, igreja. Nós não podemos desprezar a tamanha herança que nos foi dada. Nós temos que tratar com essa orfandade, porque ele pagou preço muito alto para que fôssemos feitos filhos.